Olá, estamos aqui para mais um episódio, nosso segundo episódio do Autismo Sem Culpa, com as nossas convidadas Isa e Leana. E nós vamos aprofundar um pouco mais no assunto que é título de uma pesquisa, que 47% das mães se sentem culpadas com filhos com transtornos do espectro autista, segundo estudos conduzidos pela Genial Carly, em parceria com o Tismo. Eu quero fazer uma pergunta já para as nossas convidadas, né? Inclusive para a nossa host também. Que por um acaso é mãe atípica. Em algum momento, vocês sentiram essa culpa? Eu acho que lá no início, né? A gente sempre tenta buscar um porquê, né? E aí, nessa busca do porquê, a gente sempre encontra uma culpa, assim. A gente tem... A maternidade é muito cheia de culpas, né, gente? Sim, pelo amor de Deus. De uma família bem pois junto, é. né? E aí, quando você pensa num diagnóstico, assim, que... para alguns é quase uma sentença, né? O tal do diagnóstico, vem sempre com a culpa. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui estudar, né? De novo. Mas, sim, eu senti essa culpa, assim, no início. Eu também estou dentro aí da estatística, senti culpa, tentei procurar os porquês, e por ser jornalista e por ser curiosa, eu sempre quis entender o porquê. Para eu escrever uma matéria, eu tenho que entender o porquê. Uhum. Então, já faz parte da minha natureza. E o João nasceu prematuro, né? O João Lucas, que é meu filho autista, ele está com 11 anos, mas nasceu prematuro de 35 semanas. Eu estava, para os homens que estão assistindo, são quase 8 meses, 35 semanas. E eu fiquei pensando, será que foi por causa da prematuridade? Eu tive diabetes gestacional também. Então, será que foi por causa da diabetes gestacional? E você fica, às vezes, tentando achar algo que não vai contribuir, porque o fato é... Aquela criança tem o diagnóstico, então não é entender o porquê, mas é entender o pra quê. Uhum. E caminhar a partir daí. E aí eu vou pegar o gancho e fazer a pergunta para a Leana, porque ela, como profissional da área da saúde, como psicóloga, pode explicar por que essas mães não precisam ter culpas, né, Leana? A gente já sabe há muito tempo, né, que não é, igual eu falei, é um transtorno do neurodesenvolvimento. A criança ela já nasce com autismo, né? E é biológico, ela vai ou do pai, vai vir ou do pai ou da mãe, né? E não é nada que ela possa impedir fazendo alguma coisa. O que pode fazer igual você falou assim, não é o porquê, né? Agora é o que fazer para trazer o melhor, a melhor probabilidade de qualidade de vida pro meu pequeno. Sim. E eu acho que muito dessa culpa também vem daquela história da mãe geladeira, né? Que era culpa da mãe não dar afeto suficiente, a mãe não dar o amor suficiente ali para a criança, e isso fazer com que a criança fosse autista. E que há muito tempo caiu por terra, mas eu acho que pode também ser um resquício disso, que as mães se sentem então, mas e se eu não tivesse tido diabetes? E se eu não tivesse tomado tal coisa? Será? Né? E não é. Então, é uma questão que, igual, vai nascer a probabilidade de ter um prognóstico bom ou ruim realmente, assim... Você dá o melhor que você pode dar, e as mães normalmente vão fazer isso, o melhor que elas podem dar, elas vão dar. Uhum. E aí uma coisa que eu escutei a Isa falando, e que vai ficar tudo bem. E esse tudo bem, ele é muito específico e individual. Uhum. O tudo bem da Carla é diferente do tudo bem da Isa, né? Mas tudo bem, e vai ficar tudo bem, mas para ficar tudo bem, você tem que entender que não foi você que fez nada de errado. Exato. Né? E tem um tipo de culpa também, que não é só pelo diagnóstico, é que parece que a gente está caçando pelo em ovo. Que a família fica assim, por que você está levando no neuro? Mas o que está acontecendo? Mas, gente, olha aqui, é um bebê, tá tudo certo, ali tem mão, tem pé, tem tudo... Você fica, gente, eu não tô caçando pelo em ovo. Tem atrasos de desenvolvimento que você não tá vendo. Por isso que é importante esses programas para conscientizar. Exatamente.
Exatamente. E aí a mãe fica culpada, se sente, assim, parece que a família... Parece que ela quer encontrar algo. Exatamente. Só que não é isso. Gente, pelo amor de Deus. E a gente tem que levar em consideração também, acredito muito nisso, assim, a gente tem que, enquanto mãe, a gente tem que acreditar no nosso sentimento. Instinto Porque a materno. gente, o nosso instinto materno. Sim. Então, a gente olha para o nosso filho e a gente sabe se o nosso filho está bem ou não. Eu lembro quando o meu mais velho, o Lucas, ele era bebê, e que teve que fazer o teste do pezinho, deu alteração no teste, era o nosso primeiro filho, né? E aí, meu marido ficou louco. Falei, nossa, tem que fazer de novo, e não sei o quê, se der alteração, a gente vai ter que ir em Brasília para fazer um terceiro teste. Você não está com medo? Eu falei, não, eu estou olhando para ele, eu estou vendo que está tudo bem. No meu coração, eu estou em paz, eu sei que está tudo bem com ele. Você tem certeza? Ele olhou para mim, você tem certeza? Ele tem, vai estar tudo bem. Aí a gente fez um segundo teste e estava tudo bem. Então, igual o seu sentimento, né? Das vezes a família cobrando, você está olhando, você sabe que seu filho tem uma necessidade. Sim. E a gente tem que ouvir, né, o nosso coração, o nosso instinto materno. E é o que eu sempre falo, assim, para as mães, às vezes, que me perguntam, eu falo, olha, em termos de desenvolvimento, é muito melhor você pecar pelo excesso. Sim. Então, você está sentindo? Leva. Vai, procura, vê se está... mesmo que todo mundo esteja falando, você está ficando doido, olha aí, tá, e tal... Vai atrás, vai atrás do que você está sentindo, que seja para escutar. Mãezinha, tá tudo bem, fica tranquila, né? Mas procurar um profissional que realmente conheça do assunto para poder te tranquilizar ou então te falar, vai mesmo. Vai, faz isso. Até porque, quando você tem um diagnóstico mais cedo, você consegue dar uma qualidade de vida melhor para a sua família, para seu filho, para todo mundo que está em volta. Exato. Né? A questão da escola, do desenvolvimento, da aprendizagem, tudo muda muito e você tem ganhos assim gigantescos no desenvolvimento quando você consegue fazer um diagnóstico mais cedo. Com certeza. E eu percebo que tem muitos pais e até adultos, né? Porque que hoje em dia tantos adultos são diagnosticados. A informação, penso eu, que está muito mais acessível e por isso, né, as pessoas começam a falar, ó, eu posso ter alguma coisa. Mas existem muitas famílias que têm receio de diagnóstico, que não querem enfrentar, né, essa realidade, porque encaram isso como um... E eu queria que você falasse sobre isso, Leana, o sentimento de negação. E eu vou falar para vocês, assim, nesses anos de experiência que eu tenho, como é diferente a curva de desenvolvimento de uma criança em que os pais aceitam o diagnóstico e lutam junto, da criança que os pais não aceitam o diagnóstico. É muito difícil a gente trabalhar com uma família que não aceita o diagnóstico. É muito difícil. A gente encontra cenários diferentes. Tem, por exemplo, mãe que aceita e pai que não aceita. E tem mãe e pai que não aceitam. Tem pai que aceita e mãe não aceita. A gente encontra diferentes diagnósticos, cenários, mas é muito mais difícil a gente trabalhar com uma criança que a família não aceita o diagnóstico. E esse não aceitar não é falar, meu filho não tem. Às vezes falar, meu filho tem autismo. E aparentemente até faz parecer que aceita, mas no fundo não aceita. Então, assim, a gente sempre fala que é importante, às vezes, a terapia para essa família, para esses pais, eles fazerem a terapia até porque é um luto que você vai viver, né? Tem um texto que eu lembro que no encontro... Foi no eu encontro sou Goiânia de Autismo. apaixonada naquele texto, né? Da Bem-vindo à Holanda, que ele vai falar isso, assim, é um luto que você vai viver de uma expectativa que você tinha para uma criança. Que você sonhou. Que você sonhou e assim, a gente sabe... quando a gente engravida, a gente né, já pensa até... Na faculdade. Você até vó. E aí, chega um cenário muito diferente do que você está esperando, né? Então, você vai viver um luto daquilo ali e que tá tudo bem, você não tem que ter culpa por estar tendo luto, por estar falando, gente, mas não era isso que eu esperava. Porque realmente não era. E tem que viver esse luto e até para poder depois falar, então agora vamos estudar as belezas da Holanda? Exatamente. Vamos esse livro, estudar esse texto eu me identifiquei assim, porque ele não
neutraliza e ele nem tira o direito da gente sentir a dor. De falar, nossa, mas ser não era aqui que eu queria humana. estar. Não era aqui que eu queria estar, mas já que eu tô, então... Exatamente. Vamos. Você já leu esse texto? Não. Então, Coloca o link pra gente. vamos colocar o link na um na texto que eu acho descrição do que vídeo. toda mãe atípica devia vir junto com o diagnóstico da atipicidade. É porque realmente, assim, é algo que é isso, né? Você falar, não é culpa minha, e eu não tenho que me sentir culpada de estar num lugar que não foi o lugar que eu esperei chegar. E só que é importante até você reconhecer isso para você poder elaborar e então conhecer, falar, não, então tá bom, já que eu tô aqui, eu preciso conhecer bem isso aqui para aproveitar tudo que ele pode me oferecer também. Mas esses pais que não aceitam, o que eles deixam de fazer pela criança? Não tem uma regra, né? Mas são pais, por exemplo, que vão lá, a gente faz orientação, concordam, pra gente, na nossa frente, concorda, e aí chega em casa e não faz nada. O que eu vejo, assim, eu lido às vezes nos fins de semana com criança, eu vejo, assim, que os pais, o fato que às vezes eles até sabem que tem um diagnóstico, mas eles querem que as suas crianças interajam e façam como as outras crianças fazem. E aí, as pessoas que estão em volta não sabem, eles não se abrem, não comunicam, e aí fica mais difícil para a criança e para quem está em volta. Então, a gente não consegue fazer muito por eles porque a gente não sabe, entendeu? E tem também, assim, são várias características diferentes. E tem um perfil, por exemplo, que é aqueles pais que nunca vão estar satisfeitos com nenhum tipo de intervenção e nenhum progresso. Por quê? Porque eles não querem ver o progresso degrauzinho por degrauzinho. Eles querem que os filhos estejam ali. Eles ficam comparando que com quer outros. Que o filho... por exemplo, nossa, a gente chega e fala, nossa, ela teve esse ganho. Mas ele ainda não faz isso. Mas ele ainda não faz isso. Então, assim, por quê? Porque a expectativa dessa família, dessa mãe ou desse pai, é uma expectativa que ela vai ser sempre frustrada porque ela não está alinhada com o diagnóstico, com o transtorno e com ali o perfil do filho dela. Está alinhado com eu quero. E aí é onde entra a comparação, né? Entra a comparação e entra outra questão que é muito, que hoje em dia acontece bastante, que são esses charlatões que estão aí e prometem o que esses pai querem escutar. Exatamente, eles querem ouvir, né? Exatamente. Como se houvesse cura pro autismo. Exatamente. Então, eu vou... você tá com ela aí, e ela não tá te levando lá, mas eu te levo. E aí é onde que os pais, às vezes, gastam rios de dinheiro, fazem coisas com a criança que... Leana, eu vou fazer agora propaganda de um texto meu. Eu não escrevi esse Bem-vindo à Holanda e eu gostaria muito porque ele conseguiu, assim, desnudar os sentimentos que eu tinha na época. Mas quando você falou isso da idealização aí, de não aceitar, né, o seu filho como é, eu escrevi um texto que chama Se Você Compraria o Seu Filho no Supermercado. E eu tive uma conversa com um pastor. E ele falou assim, imagina que você pudesse comprar o seu filho na prateleira no supermercado, né? Tá lá, papapá, você pegaria esse, né? Aí imagina que tá lá com a etiqueta, com autismo, sem autismo, né? Qual que você pegaria? Naquele momento, a idealização que eu tinha da Carla foi por terra. E eu caí num choro, que se eu pudesse, eu acho que eu gritava, porque eu percebi que eu queria o João Lucas sem o autismo, que eu escrevo no texto. Sim. Eu queria sem o autismo que o impede de falar, eu te amo, mamãe. Eu queria sem o autismo que faz nós atravessarmos situações constrangedoras ou difíceis. Mas o João Lucas sem o autismo não é o João Lucas. E ele virou assim para mim, seu filho então sobraria na prateleira. Aí você pensa. Então, eu acho que já isso. Já tá acabada aí. Não, aí terminou de acabar, porque é o que a Leana falou, de estar alinhada à expectativa. Você quer o seu filho sem autismo? Gente, isso não é o seu filho. Mas todas as pessoas, eu vejo assim, que têm potencialidades e têm déficits. E nem todas vão alcançar o topo da sua potencialidade. Uhum. Como desenvolvedora de carreiras, eu acho que a Lei vai poder falar melhor sobre isso. Então, quão... violento é você querer que a sua criança atípica atinja o potencial dela. Assim, a gente vai lutar para isso, né, Leana? Agora, você
impor Mas, essa mais violento idealização. ainda é atingir um potencial que não é dela. Exatamente. Né? E não só para criança autista, eu penso Pra isso qualquer- para qualquer Toda, criança. para qualquer ser humano. E a qualquer gente ser vê, humano. assim, um nível de comparação e um nível de cobrança tão hard, assim, tão... Que tão, assim, isso está adoecendo as pessoas. Sim. Está adoecendo as pessoas, no geral. Sim. Porque você se compara o tempo inteiro com a mãe perfeita que está lá no De Instagram. Instagram, né? Você compara seu filho com aquele que apareceu lá, que é o Bambamã. Mas, gente, cada um tem o seu potencial, assim, cada um tem os seus dons, seus talentos que vão exercer de maneiras diferentes. E tá tudo bem. A gente precisa reconhecer e valorizar no nosso filho aquilo que ele faz de melhor, na condição que ele tem. E tá tudo bem. É uma coisa que eu sempre falo pro meu menino, é assim, é igual questão de nota, essas coisas. Você deu o seu melhor? Sim. Né? Ele falou, mas eu tirei 9. Eu falei, mas você deu o seu melhor? Seu melhor, Porque exatamente. é muito, para mim, é muito, muito mais valoroso a criança que tira 7,5, mas que ela deu o melhor dela ali para tirar aquele 7,5, do que uma que tira 9 e não deu o melhor dela. Né? Então, eu sempre falo nesse sentido de você deu o seu melhor, que é o seu melhor. E o seu melhor é individual, né? É o que você É o pode seu dar de melhor. melhor. E é isso, assim, ter essa expectativa de um potencial que não é do seu filho é muito frustrante, é desumano com a pesado criança. com a criança. E é muito você nunca vai estar feliz. Porque você sempre vai estar frustrada, porque não é o potencial dele, então ele não vai alcançar. E isso aos poucos, a minha ficha, digamos, foi caindo, porque primeiro a gente compara os nossos filhos atípicos com os filhos típicos das amigas, né? Aí depois você começa a comparar na terapia, na sala de espera, né, Isa? Os atípicos com os atípicos. Até que chegou um momento, o João teve um diagnóstico considerado cedo no Brasil, 2 anos e 2 meses. Isso em 2015, há quase 10 anos. E assim que soube, as intervenções já começaram. Então, intervenção precoce, antes dos 3. E dentro do que há evidência científica, que é análise do comportamento aplicado. Só que chegou um tempo que os ganhos não pareciam tantos. Eu via progressos, o João não olhava no olho, ele começou a olhar. Sim. A gente chamava ele não dava atenção, aí a gente chama ele começou a virar. Então, você vai vendo vários progressos. Ele começou a apontar, eu achei o máximo quando ele começou. Ele queria, aponta. Aí ele saía apontando. Hoje em dia, até hoje, né? Aponta. Aí eu escondo as frutas, porque senão ele come tudo de uma vez. Aí ontem, né, ele fica apontando, eu ponho a banana assim no topo da geladeira. Mas daqui a pouco ele pega. Do jeito que ele tá crescendo. Mas enfim, e aí foi que eu percebi que, além do autismo, o João tem deficiência intelectual. E a deficiência intelectual, ela puxa muito o aprendizado para baixo. Então, há um comprometimento cognitivo. O João, por exemplo, ele vai alcançar o máximo que ele puder, o melhor dele. É injusto eu querer que ele alcance o padrão, vamos supor, dos filhos da Isa, né? É completamente, assim, desumano. E aí você vai cada vez mais entendendo, assim. Quem é... Gente, se o povo pudesse perguntar, será que o João Lucas me queria como mãe? Não é verdade? A gente devia se perguntar isso. Sim, né? Sim. Quando eu comecei as terapias, eu tive uma sorte muito grande de ter uma terapeuta ocupacional muito boa, sabe? Chama Isabel Martins. E ela virou para mim e falou assim, você nunca vai comparar o Lucas com a Bia, ok? E você nunca vai comparar o Lucas e a Bia com outra criança, ok? Você vai comparar o Lucas de amanhã com o Lucas de ontem. E a Bia de amanhã com a Bia de ontem, beleza? Então tá bom. E aí, assim, a gente fica mais tranquila, porque aí a gente consegue avaliar a curva, e aí sabe, você consegue ver realmente os ganhos dele comparado com ele, Exatamente. Né? Então, aí é isso. Assim, ele ontem e ele hoje. Ele amanhã e ele hoje. Exatamente. Porque aí você vai ver o potencial dele de ganho, e ele está ganhando ali. E, às vezes, acontece isso, né, Carla? No início é muito mais rápido e visível. Sim, os progressos. Depois os progressos, eles são menos visíveis, mas não deixa de acontecer. Até porque ficam mais complexos também, Exatamente. Né? E assim, eu trabalho com desenvolvimento atípico desde antes de ser mãe. E eu acho que isso me fez uma mãe muito diferente, porque qualquer coisinha eu já falava...
Né? Assim, a gente aprende a dar valor em coisas que para outras mães, assim, é bobeira. Mas a gente consegue identificar algumas marcos ali de desenvolvimento que para algumas crianças é muito difícil de alcançar. Então, assim, é uma conquista muito grande. Sim. E, então, a gente tem que aprender isso, assim, a ver aquilo ali, né? Os ganhos diários que ele tem com ele mesmo. Eliana, e você falou algo que eu ouvi uma vez. Alguns marcos são naturais para todas as crianças com desenvolvimento típico. Mas, se o seu filho, né, que não falava, né, que era não verbal, ele fala, ou se ele tinha algum comportamento e ele começa a ter outro, gente, isso é mérito dele. Sabe, eu acho isso muito forte. O que é instintivo, talvez, para você fazer isso aqui, ó. Às vezes, para ele fazer isso aqui, demorou, não sei, 1 ano, mas foi mérito dele. Sim. Porque ele não desistiu, porque ele foi disciplinado, porque, apesar de todo cansaço, as crianças estão nas terapias, né, Isa? Você Dele e imagina? normalmente da mãe também, né? Sim. Porque a gente vê também nesse processo todo que a participação das mães é muito maior que a dos pais. No E seu ele- consultório, isso é nítido? Assim, sempre. E até porque a gente tem até um dado aqui falando disso. Sempre assim, não vou, tem pais, sim, mas na grande maioria as mães, e nunca vi um cenário contrário, que era o pai e não a mãe. Mais um fator para a mãe não se sentir culpada. Sim, e se o seu filho conseguiu fazer isso, foi porque provavelmente você levou ele nas terapias e você seguiu as recomendações da terapia. Você incentivou. Você incentivou. Uhum. Você ignorou o seu cansaço. Exato. E, Leana, tem um dado aqui que a gente trouxe de 2012, de uma pesquisa que trata que 78% dos pais abandonaram as mães de crianças com deficiências e doenças raras antes dos filhos completarem 5 anos de vida. Sim. Tem isso, né? Assim, eu acho que todo casal que tem filhos, depois que o casal tem um filho, já muda muito ali a rotina e a relação do casal de ter um filho. Já é diferente. Mas quando é uma criança atípica, muda muito mais, né? E aí acontece muito de ter a separação. E aí, com essa separação, a carga fica muito maior, normalmente para a mãe também. Mas tem uma frequência alta de separação. E esses dias eu ainda escutei uma prima minha me contando que ela tem um amigo que casou e teve um filho no espectro e que culpava a mãe por ter pelo autismo do filho e separaram, aí ele foi, casou de novo, teve outro filho Com autismo. com autismo. Então, assim, e é mais um motivo para as mães, né, repensarem a questão da culpa. Não é culpa de ninguém, não é culpa da mãe, não é culpa do pai, né? Então, assim, e nitidamente, acho que assim, né, acho que culturalmente, a nossa cultura machista e tal, já tem uma carga muito maior na mãe e quando é atípico é maior ainda e acontece muito da separação e aí que a carga fica realmente maior. E aí eu acho que durante muito tempo as mulheres absorviam essa culpa de forma natural, justamente por ser cultural. E aí fica a dica, né? Se o seu marido te culpar de algo, quem ama não vai, pelo menos quem ama adequadamente, não vai te culpar, vai querer resolver com você a situação. Exato. Eu acho até que é um sinal de alerta para ver se o seu relacionamento é saudável ou não. Fica a dica. Mas eu acho que tem coisas que são importantes, às vezes, como a gente desenhar, porque às vezes não percebe, é muita coisa acontecendo. Sim, em você volta, precisa de né? um companheiro nessa hora. Você não precisa de alguém te julgando. Exatamente. Você vai levar na terapia? Se quem está do Mas seu você vai lado fazer está te isso? julgando. É horrível. Porque a sociedade, ela já julga muito, né? Quando você tem... Sim. Você está levando muito na terapia, nossa, mas precisa de tudo isso. Aí, se seu filho está gritando, nossa, mas ele é mal educado. Você não educou seu filho? Então, vou contar para vocês. Oh. Vou contar para vocês uma cena que aconteceu comigo. Eu estava no shopping, João acho que tinha uns 4, 5 anos.
e muito cansadinho, já naquela da fome, sono, Aquele combo. né? E chorando muito. Eu estava com ele no colo, esperando para pagar o estacionamento, ele chorando muito. De 3 para 4 ele tinha. Chorando muito, aquele choro discreto, sabe? E aí a mulher que estava na minha frente, na fila, virou e falou assim: nossa, que falta de educação. Menino tão lindo chorando desse jeito. Eu respirei fundo e falei: falta de educação é sua, de intrometer na educação do filho dos outros. Aí ela... E eu acho... Mas eu acho que é essa a postura que a gente, enquanto mãe, tem que ter. Porque é muito, assim, é o tempo inteiro a gente sendo julgada, né? Com o dedo apontado. O dedo apontado, tá chorando, né? E é problema meu, e quem dá educação sou eu. Então, né? Eu não tô te atrapalhando. Não foi perguntar se precisa de ajuda. Não te com pedir alguma coisa. ajuda, não te pedir ajuda, não te pedir sua opinião, né? Se eu tivesse pedido, tudo bem. Mas você entende que também, assim, eu estava conversando outro dia com uma mãe, ela falando o quanto a maternidade atípica dela mudou a visão que ela tem das outras mães. Se fosse ela ali, ela ia falar: você precisa de ajuda? Isso que eu ia te falar. Sim. Agora, É nesse muito contexto, diferente. E a terapeutas pessoa falar também. assim: você está precisando de alguma ajuda? Né? Quer que eu te ajude a pagar? Porque tá difícil. Não, né? Julgar. E olha que, assim, isso para uma maternidade típica, né? Então, que com certeza passa por esses momentos, mas com uma frequência muito menor do que a maternidade atípica. Então, o que a gente precisa, de uma forma geral, na sociedade, é mais isso. É tipo, se for para falar alguma coisa, vamos falar alguma coisa para ajudar. Não Tipo, posso te ajudar com alguma posso coisa? te ajudar? Ser Agora, ou empático, então não pelo menos. fala, não precisa falar, né? Você Condenar, não tem que... julgar. E a questão também, eu acho que não é nem só você ser mãe atípica, não é você, muitas vezes só o fato de você ser mãe, porque tem muito meme em relação a isso, né? Tipo, meu filho não vai fazer tal coisa, meu filho não vai fazer, nunca que meu filho vai fazer isso. E aí depois que você vira mãe, você passa pro outro lado, você vê que Só pagando língua. só pagando língua. Então, assim, e é isso. A gente que está ali no dia a dia da maternidade, a gente sabe que não existe aquelas mães de Instagram, né? Não existe. Eu sou analista do comportamento, trabalho com desenvolvimento. O João é perfeito. Então... Não, até porque a gente, assim, às vezes as pessoas perguntam assim: Liana, mas você faz isso porque você é analista do comportamento ou você faria isso se não fosse? Eu falei: não sei. Porque eu nunca fui mãe sem ser analista do comportamento, como é que eu vou saber? Né? Tem mais anos da minha vida vivido como analista do comportamento do que sem ser, então não tem como saber. Mas eu acho que faz muita diferença a gente já ter vivido ali a maternidade para poder não julgar, né? Porque a gente vê muito isso, né? Eu fui fazer uma palestra sobre inclusão no Bougainville e aí tem um vídeo muito interessante que mostrando como que seria o mundo, você, típico, viver num mundo adaptado. Então, num mundo adaptado para pessoas com deficiência visual, um mundo adaptado para cadeirante, não te caberia. Você teria muitas dificuldades de viver. Você teria que aprender muitas coisas. Então, como que é para essas pessoas viver? E a gente não para pensar nisso, né? Quão difícil deve ser para essa pessoa viver nesse mundo? Porque no autismo, por exemplo, ele muitas vezes vem acompanhado do transtorno de processamento sensorial. Que E os ambientes não estão adaptados. Não está. E muitas vezes vai ter algum problema de comportamento por uma coisa que não é visível para ninguém além dele. Sim. E até a gente descobrir, começar e tal. E mesmo depois disso, ainda vai se desregular em função disso. E enquanto não há essa adaptação, você exclui. Mesmo que involuntariamente, você está excluindo, né? A criança e a família do ambiente. Sim.
Sim. E aí, assim, igual quando você entra num shopping, por exemplo, são muitos estímulos ali ao mesmo tempo. São cheiros, luzes, barulhos e, né, e aí agora, hoje em dia tem alguns que tem o abafador, né, oferecem, tem a sala sensorial, né, e é isso, assim, de pouquinho em pouquinho, aquela fábula do beija-flor apagando um incêndio. Mas aqui em Goiânia a gente tem algum shopping assim? O Goiânia Shopping. Tem outro shopping, o Passeio. O Passeio, né? Passeio das Águas, acho que foi o primeiro a colocar O aqueles abafador. fones, o os abafador. abafadores. E o Goiânia Shopping também. Sim. É. Eu também são os dois que eu conheço. Isa, eu fiquei curiosa com uma frase sua. Aliás, eu acho que o exemplo foi da Leana, o exemplo foi dela. Mas que mudança o diagnóstico, por exemplo, dos seus filhos gerou no seu comportamento, né? Você, por exemplo, prioriza coisas que você não priorizava, você gasta energia, você é mais empática, né? Se a mãe tiver com o filho chorando, você vai perguntar, eu posso ajudar? E talvez antes você, sei lá, não sei como que é o seu comportamento. O que você faria antes? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que mudou? a maternidade já me mudou muito. Eu comecei a olhar para as mulheres de uma forma diferente. Pensar, cara, a gente é massa. A gente é massa. Porque para fazer botar um ser no mundo, cara, a gente é massa. E aí, o que eu percebi, depois que eu realizei o diagnóstico nos dois, é que eu tentei me tornar mais ativa. Eu tentei estar mais presente. Eu tive que estar mais presente também, mas estar presente mesmo, assim, de corpo e alma. Estou ali com eles, estou brincando, estou o tempo inteiro junto, olhando o que está acontecendo, tentando entender por que está brigando, e assim vai. E aí, eu faço isso em todo lugar que eu estou, que tem uma criança. Eu olho para a criança, eu já entendo o que a criança quer, o que ela não está conseguindo, como é que ela está se comunicando, e o que eu posso fazer para ajudar. Eu não sabia nem conversar com criança, gente. Eu sou a mais nova de uma família que tem 3 pessoas, né, 3 crianças. E aí eu sou a mais nova. Eu nunca tinha tido primos mais novos. Eu nunca tinha tido contato com criança antes de ter os meus, assim. E aí, eu nunca tinha trocado uma fralda, imagina. E aí, eu também não. Pois é. E aí eu não sabia nem conversar quando eles nasceram. Aí eu fui tentando, né, aprendendo isso. Mas depois que eu comecei a frequentar as clínicas e ver as outras crianças e ter que fazer a ponte, porque o Lucas não conseguia conversar com o amiguinho. Então, eu tive que fazer a ponte, né, para poder ter a socialização. A Bia é outra coisa, outra ponte, de um jeito diferente de lidar. É tipo, calma, Bia, calma aí, você não precisa levar todo mundo para correr na clínica, porque ela já é a líder, entendeu? Ela já vai, o povo vai juntando o povo. E o Lucas fica ali separado. Ou então puxando ela, a Bia é minha, a Bia é minha. E aí, eu comecei a ter esse olhar para as outras crianças também. Então, é assim, estou na clínica, às vezes os pais falam, nossa, Isa, eu estou tendo que conversar ali com a terapeuta, você pode olhar o fulaninho? Posso sim. Aí, quando volta, eu estou brincando de roda com eles, assim, na clínica e tal. O povo olha e fala, meu Deus, você quer atender aqui? Era isso que eu ia falar. Mas eu comecei a curtir isso, porque é diferente. São crianças muito diferentes, têm uma inocência diferente. Sim. Eu não sei o que acontece, mas, tipo, teve festinha na escola na semana passada. Aí eles ganharam uma lembrancinha, assim, tipo, né, de docinho e tal. A Beatriz, ela olhava, a professora me contando, que ela nunca viu essa reação na vida. Ela viu o bolo todo enfeitado, os balões, e ganhou a cestinha. Ela, muito obrigada. Obrigada, fulaninha. Obrigada. Ai, tá tão bonito o seu aniversário. Obrigada, viu? Tipo, agradecendo por todo esse sentimento, sabe? Desse cuidado e tal. E é muito bonito isso, sabe? Ao mesmo tempo, as outras crianças também não sabem entender muito isso. Né? Então, elas ficam meio assustadas. Mas é isso, né? A gente tem que ir ensinando. E eu acho que o que mudou para mim foi isso. Essa questão desse olhar mesmo. De ser mais empática. De ver a criança tendo alguma questão, assim, já entender que está desregulada. Perguntar para o pai se eu posso fazer alguma coisa ou não, sabe? E, assim, a gente tentar ajudar no processo, porque é muito difícil, é muito pesado. Quando a gente está sozinho, né?
Acho que assim, é pesado, né? Você só consegue dividir o peso quando você tem uma rede de apoio ali, mas não deixa de ser pesado. E aí é isso, né? A gente se colocar, quando a gente está do outro lado também, a gente começa a entender melhor e não julgar, né? Exato. Vou voltar agora para um tema delicado, Ale, porque como você disse no primeiro episódio, se você não viu, você entra aí na nossa página para ver o episódio. Tá muito massa. Que é o seguinte, muitas vezes nós, mães atípicas, não sabemos pedir ajuda, porque pelas circunstâncias, pela intensidade de tudo, né? O diagnóstico, e tem que correr com tratamento, e neuroplasticidade, um monte de termo científico novo que a gente aprende. A gente não pede ajuda. Mas a gente tem que falar algumas coisas, tem que expor algumas coisas. Então, eu quero que a Leana comente esses dados para mim, porque tem uma revista científica que chama Plus One, é uma revista científica conceituada no mundo todo. Em 2016, realizou uma pesquisa com mães atípicas. É uma das poucas pesquisas científicas que há com australianas. E os dados são alarmantes. As mães atípicas, né, que têm filhos com autismo ou deficiência intelectual, elas têm 2 vezes mais risco de morte. Elas têm 40 a 50% mais risco de câncer, 150% mais risco de doenças do coração, 200% mais chance de acidentes diversos, e inclui porque o cansaço, a rotina, a mulher está tão sobrecarregada que ela está mais suscetível a ser vítima de algum acidente, seja um acidente de trânsito, enfim, de qualquer gênero. E eu converso muito com a Alê, que eu gosto de trazer esses números à tona, eu gosto de expor, porque se eu não falar, as pessoas vão vão continuar achando que, nossa, você é guerreira, nossa, você é especial, nossa, e não. A gente adoece, eu já tive 2 transtornos de depressão, de ficar de cama 40 dias afastada do trabalho, e já ansiedade, então hoje em dia eu me trato. Sim. Isa, se você precisar, você vai para o psiquiatra. Eu vou. Não, eu já estou indo. Não, que bom. Eu tenho que ir. E eu queria que você, Helena, comentasse esses índices. Porque, às vezes, as pessoas tentam colocar no mesmo... Às vezes, por bondade ou fala que falta de conhecimento. Falta às de vezes, conhecimento, isso. né? Que a Por não maternidade saber. típica e atípica é igual. Não é, gente. Não Se é. não fosse, esses dados não existiriam. Eu não Sim. teria mais risco de morte por essas... Enfim, por essas coisas. Só um adendo. 6 meses depois que eu comecei as terapias dos meninos, que eu entendi como é que seria essa nova rotina, eu fiz um seguro de vida. Porque eu entendi que eu não podia nem morrer. E ficar tranquilo. Isso, E assim, eu acho que isso vem muito a calhar com o que a gente falou em relação ao autocuidado. Porque autocuidado não é só você se cuidar para ficar bonita, não. Autocuidado é isso, exame, ir ao médico, né? Se cuidar num todo. Porque morre de câncer por quê? Porque às vezes não teve um diagnóstico precoce. Às vezes não foi na ginecologista, né? Um nódulo que poderia ter sido detectado. Isso, morre de acidente, por quê? Porque às vezes tem tanta coisa, tá fazendo tanta coisa, perde sono e tal, e fica, a atenção fica prejudicada. Você falou algo, não sei se acontece com você. Os nossos filhos perdem o sono, né? Muitas vezes tem insônia, e a gente também. E a gente tem que trabalhar no outro dia. Não é mais quando ele era bebezinho. Você tem que continuar trabalhando, você tem que continuar ganhando pão. Então, assim, o autocuidado que a gente fala é nesse todo, de se cuidar em todos os sentidos, de saber, né? Eu não posso morrer. Não posso. Mas vai, né? E se você não se cuidar, a chance, olha aí, tem até 200% mais chance de ser maior, né? E de ser antes do tempo. De ser antes do tempo. Eu não sei se você vai falar, mas também tem os dados de suicídio. Suicídio, sim. Mas entra nessa questão da depressão. 200% de chances de acidentes diversos, incluindo suicídio. 200%. 200%. Inclui suicídio. Foi interessante você falar isso, Isa, porque quem, digamos, está na comunidade do autismo, sabe que o índice de suicídios das mães atípicas é alto. É estarrecedor, do ponto da gente conhecer a mãe e no grupo receber uma notícia. Eu arrepio aqui. E as pessoas não têm... Quem é de fora da bolha, digamos, não sabe, né, Isa? Não sabem. E aí nós continuamos morrendo, e a sociedade batendo palma.
Essa mãe é um exemplo. É guerreira. É guerreira. A gente morre com esse título A de gente guerreira. abnegou. Não, gente, eu não quero morrer, eu quero viver bem, assim como você. Eu quero curtir. Eu não quero ser guerreira. Não quero porque não sou. E não precisa. Não, exatamente. Não sou. E é isso. Tem muita depressão, né? Sim. Porque é ansiedade. Ansiedade. É. Então, é Pelo procurar, futuro, né? Isso, e procurar ajuda. É importante, assim, saber que pode. Não é problema nenhum. Exatamente porque vocês não são guerreiras, não são super-heroínas. Vocês precisam de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, né? Então, a gente precisa procurar cuidar da gente, fazer exames e não estou bem, vou num psicólogo, vou num psiquiatra. Não é vergonha para ninguém, né? Sim. Muito pelo contrário, é cuidar da sua raiz. E né? devia ser até indicação dos próprios médicos das crianças, né? Que nem foi no meu caso. A médica olhou para mim e falou assim, você está alterada, você precisa se cuidar, porque senão eu ia continuar aquela vida maluca. E assim, na clínica nova, que não tem nome, a gente até pensa nessa questão de tratar junto a família, né? Sim. Ter um grupo para a família, para os irmãos, que também... Deve ser difícil. Não é o caso de vocês, de ter um irmão típico, né? É difícil. E saber lidar com essas duas realidades também, né? A mãe saber lidar e o irmão também saber lidar com tudo, entender... É muito importante. Então, assim, eu e a Juliana, a gente sempre conversou muito a respeito disso. É muito importante que a família toda seja cuidada, né? E a gente pensa nisso. E eu acho que ajuda nessas questões. Não que, não vai ter depressão, não vai ter... Não, mas pelo menos ela vai saber que ela pode pedir ajuda, que ela tem um canal ali que ela pode ir, que ela pode procurar ajuda, saber que alguma coisa não está certa ali com ela, o que eu posso fazer para melhorar. E eu acho que, assim, a pessoa precisa entender, se nós, como todo, a gente tem nossas fraquezas, a gente é humano, né? Então, a gente tem essa oscilação, tem dia que a gente está alegre, tem dia que a gente está triste. E quando a gente tem uma sobrecarga de trabalho, igual é a questão da mãe que tem um filho com deficiência, essa sobrecarga de trabalho é ainda maior. E quando a gente vê os índices de separação, que é mais de 70%, então você vai colocando... É pesado, né? Você só vai colocando peso. E então, entender que a gente é frágil como ser humano e que a gente precisa, sim, de um acompanhamento, de uma ajuda, isso faz toda a diferença. Porque quando a gente está bem, a gente consegue cuidar do outro bem. Então, a gente vai conseguir cuidar dos nossos filhos muito melhor. Se a gente estiver bem, se a gente estiver sendo acompanhada, se precisar ser medicada, que seja, entendeu? E agora me veio um insight aqui, Carla, que assim, mães atípicas não gostam de ser chamadas de guerreiras, de ser chamadas de super-heroínas, mas muitas vezes elas se comportam como não procurando ajuda, né? Muito interessante. O comportamento destoa da fala. Exatamente. Sim. Porque aí não procura ajuda, a gente oferece ajuda e fala, não, tá tudo bem, não preciso, né? Então, não gosta do título, mas se comporta como? É muito bom. Porque isso acho que chama reflexão a toda a sociedade. Né? As mães típicas e as atípicas. Nós também temos que pensar que, às vezes, falamos algo e nos comportamos de forma como se o mundo girasse ao nosso redor, no sentido de que só eu entendo meu filho. E na verdade, não. É verdade. E outra pergunta, Isabela, nossa, vai vir uma pergunta. Um podcast todo, 2 episódios chamando de isso, e de repente... Parece que a gente já criou intimidade, até por isso. Você acha que seria interessante grupos que a gente conversou isso no intervalo, gente? Grupos de desabafo de mães atípicas no estilo AA? Eu acho. Explica por quê. Eu também, gente. Olha, não vou mentir, não. Já fiz parte de vários grupos de WhatsApp. Clínicas geralmente montam grupos e tal. Só que, gente, é muito caótico. Tem mensagem de madrugada, tem mensagem de tudo quanto é coisa. De, tipo, eu vendo canecas. Eu vendo joias. Aí você fica, eu preciso de um médico. Aí começa a ser umas coisas interessantes também. Mas, assim...
chega um ponto que, nossa, tem tanta mensagem e você já tá assim... Às vezes mais de 300. E às vezes, nossa, de eleição, naquela época eu saí de todos, não, que aí deu problema. Mas eu acho que se fosse pessoal, sabe? Se a gente pudesse ter um relacionamento ali naquele momento, de trocar aquelas conversas e... Um encontro mensal. Nossa, ia ser bom. Focal, né? Assim, Ia o foco ser é um alívio. conversar. Assim. Leana, você viu... A Leana estudou durante um tempo nos Estados Unidos. Você percebia essa realidade lá? Grupos de desafio. A gente vê muito em filme, não sei você, aquela rodinha... Exato. De pessoas debatendo desafios em comum. Por isso que a gente falou do AA, né? É comum? Então, a minha experiência acabou que ficou muito específica, né? Eu fiquei numa cidade de interior e fiquei dentro, e assim, meu dia inteiro era dentro do Assert. E lá não tinha esse grupo, porque eu vivia na intervenção com as crianças. Qual cidade? Logan. Que fica no estado? De Utah. Tinha alguns encontros do Assert com os pais, mas para orientação e tal. Então, assim, eu não vivi essa realidade lá. Não, até porque acho que eu fui como profissional e o foco do Assert não era promover esse tipo de situação. Mas eu acho que Em Goiânia tem? Vamos montar. Eu acho. Em agosto a gente... Na clínica que ainda não tem nome. Em agosto a gente starta. Né? É um projeto... Espaço a gente já tem. Espaço a gente já tem. E é um projeto que surgiu do Mãemento, a gente fazer um grupo para as mães estarem ali para conversar e tal, mas com a mediação de um profissional. Que eu acho muito importante, o psicólogo. Então, é importante ter esse grupo para que as mães tenham esse momento, né? De poder ali desabafar, saber que outras pessoas têm os mesmos problemas e até, às vezes, reconhecer, nossa, esse é um problema que não é comum, né? Então, eu preciso de uma ajuda mais específica para conseguir melhorar disso. Sim. E tem muitos problemas que são muito comuns, né? Tipo, na escola. Todo mundo passa por problemas na escola. Aí, como é que eu posso ajudar? Porque que a experiência, né? De uma Exato. vai poder somar para outra, né? E os encontros presenciais, eles são terapêuticos, né? Quando a gente conversa, o tanto que é bom, é acolhedor, você poder falar de uma dor, de algo que você está passando, e a pessoa fala, nossa... Olhar no seu olho. Já passei por isso. Passou assim, só de falar assim... Vai passar, a gente já fica, nossa, passou com ela, comigo também vai. Às vezes nem vai, mas só da pessoa te ouvir e falar assim, te entendo, né? Compreendo, passo pelo mesmo problema, pelo mesmo desafio, a gente já se sente mais aliviada, né? E, então, em agosto, a gente coloca em prática. Teremos encontro de mães. Encontro de mães atípicas. Tem mais alguma pergunta, Ale? Vocês têm mais algumas colocações? Algo que a gente não perguntou? Não, eu fico curiosa para saber mais sobre a sua maternidade. Pode perguntar, eu acho muito interessante. Pode perguntar. Você foi mãe com quantos anos? Eu formei? Não, você foi mãe com quantos anos? 31 para 32. Você sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe, era um sonho. Inclusive, eu tinha muito medo de não engravidar. Ah, é? E a minha mãe me acalmava falando... Carla, você vai engravidar. Você, né, fique tranquila, porque eu sempre fui uma pessoa muito preocupada, digamos assim. E realmente, né? Só que eu tinha que fazer um tratamento. Meu ovário é policístico. Hoje em dia, acho que quase todas as mulheres têm isso. E eu precisei para estimular a ovulação. Não chegou a ser fertilização. Era só estimular a ovulação. Aí você acompanha o óvulo, né? Namora no dia certo. Não. E deu certo. E aí veio o João. Então, assim, foi um filho muito esperado, né? E nasceu prematuro, né? De 35 semanas. Não precisou ficar em UTI. Mas assim que a gente saiu da maternidade, eu já pensei, nossa, o trem é mais complexo do que falam pra gente. Porque chega lá, você tem que ver se o menino tá amarelo, se não tá, né? Aí a icterícia, aí aquele chá de aquela planta lá que... E ficou internado, não? Não precisou ficar. E aí tem que tomar sol. Eu falava, gente, eu achava que era mais simples, assim. E eu não sei como é que foi no seu caso, o meu foi cesárea de emergência. Ai... Eu penso, por que as mulheres escolhem cesárea? Tudo bem que eu não tive natural, né? Mas eu senti um pós-operatório, assim, a recuperação muito, muito difícil, assim, cicatrização. Então, foi um período, assim, meio tenso, sabe? E foi assim.
E aí, como é que você descobriu o autismo? O autismo é porque o João estava chegando perto dos 2 e não falava. E por ele ter nascido prematuro, como você, os seus meninos também, eu sempre achava assim, uma hora ele vai alcançar. Porque ele só nasceu antes do tempo. Então, uma hora ele vai firmar a cabecinha, uma hora ele vai sentar. E as coisas foram acontecendo. Ele vai andar, ele andou com um ano e um mês. Então, tudo aí dentro do padrão. Só que... E ele tinha algumas brincadeirinhas, assim, que, por exemplo, aquela de esconder, putz, achou, sabe? Tá. E ri. Só que depois ele foi parando, digamos assim, com isso. E não vinha a fala. E aí, você falou que a sua mãe é psicóloga. Uhum. A minha irmã é psicóloga. Aí teve um dia, o João estava para fazer 2 anos, né? Era uma festa de Natal, antecipada, aquelas que a família faz antes, né? Para no dia 25 estar com o núcleo central. A minha irmã virou assim, ela mora em Brasília. Cacá, eu acho que às vezes você podia levar o João numa psicóloga, né? Para ver se ele vai conversar e tudo. Falei, Renata, João Lucas não conversa comigo, vai conversar o quê com a psicóloga? Isso, gente, porque eu sou jornalista. Então, eu não sou tão leiga, mas eu não sabia que o tratamento era conduzido por uma psicóloga, no caso do autismo. E eu ainda falei para ela, de todas as coisas que eu já pensei que pode ser, o pior é se for autismo. Foi o que eu falei. Porque, como jornalista, eu já tinha feito algumas matérias. Sim. Minha pai, Sim, antes de ser mãe. E sempre me chamava a atenção a vida dessas mães. sim. Porque eu ficava pensando, eu tô aqui trabalhando, ela abdicou do trabalho. E o trabalho foi algo que sempre me deu muita satisfação. Sim. Desde novinha, eu sempre gostei de estudar, de trabalhar. Eu imaginava que com 18 anos eu ia ser independente e ter meu carro. Não foi bem assim, Mas é algo que sempre me deu muito, muito prazer. E aí agora eu me perdi. Você agora tem que... Não, a vida tá indo bem. A minha irmã. E aí eu peguei e falei isso, né? Ela falou, não, eu acho bom você levar, porque o João tá tendo alguns comportamentos, né? Ele já tava na festinha, assim, ficava dando volta. Sim. Então, algumas brincadeiras muito repetitivas. Isso foi em dezembro. Em janeiro, a gente levou pra pediatra, né? A pediatra já estava atenta. Ah, tá. A gente deu muita sorte com a pediatra. Doutora Simone Ramos. Muito obrigada, doutora Simone. Ó, beijo pra você. Porque ela disse que você vai levar numa fono, num neuro e numa neuropsicóloga. E aí tá. Aí eu fui na fono do plano. Ela falou, não, seu menino não tem nada. Essas pediatras hoje em dia querem que os meninos falem sei lá quantas mil palavras. Aí a doutora Simone falou, agora você vai numa paga. Você vai pagar uma fono que eu vou te indicar. Você tem 2 opções, essa ou essa. E aí fui na fono, na primeira consulta com o neuro também. Já saí da consulta com o João Lucas, está dentro ele está, na época, nem tinha o DCM-5 ainda revisado, então... O que é DCM-5? Adoro essas perguntas. Responde, É o manual diagnóstico que é usado para saber os critérios diagnósticos dos transtornos mentais, né? E, então, era antes do DSM-5, falou que o João estava tinha um desenvolvimento atípico, transtorno do neurodesenvolvimento, não lembro. Global do desenvolvimento. Tem o CID-10 global. também, que ele vai, transtorno às vezes, vai nomear. global. Então, já foi na primeira consulta. Mas o interessante é isso, assim, que até quem tem um pouco de informação, assim, às vezes se depara... Né? Eu falei, gente, por que a minha irmã quer que meu filho vá numa psicóloga? O menino não fala comigo, vai conversar com ela, vai desabafar o quê? Ele não pede água, vai falar assim, não gosta da minha mãe? Na verdade, não. É porque a psicóloga, por exemplo, a Helena pode falar da intervenção ABA, que eu acho que foi o que você também pesquisou e aprendeu com a Maíra, né? Mas o que eu acho tem 2 pontos que eu acho que levantam muito aí a questão. A gente precisa, como mãe, fazer todas essas pesquisas e eu fico pensando naquela família que não tem estrutura de estudo para entender o que vê. Exatamente. Como que vai conseguir ter uma estrutura de tratamento para essa criança? E outra, aquela família que não consegue pagar. Não, são 2 coisas que também, assim... O autismo é muito caro, gente. Você tocou num ponto essencial. Vem o luto, às vezes, do diagnóstico, por você não esperar, Sim. porque não há exame. Sim. Né? No caso da síndrome de Down, quando grávida, você, pelo menos, antecipa o que pode acontecer, né? Um contexto. E como você se depara com o valor das terapias. Nossa, dos médicos. Dos médicos, assim, é um problema de saúde pública, porque por mais que todo mundo tivesse condição de pagar,
Porque não tem profissional capacitado no Brasil, né, Leana? Nem psicólogo, nem médico. São poucos. E é algo que me preocupa, porque aqui no Brasil a gente ainda não tem nada regulamentado para a profissão analista do comportamento. E não é psicólogo, é analista do comportamento. Não é qualquer pessoa que sai do curso da psicologia que ela vai saber fazer a intervenção de forma adequada. É o Aliás, analista eu do ouço falar comportamento. que muitos estudantes egressos de psicologia ouvem pouco sobre autismo na faculdade. Não ouve. Não eu ouve, vou, assim, a minha experiência foi porque eu, ao contrário de vocês, eu sempre adorei criança. Sou mais nova também, mas eu sempre adorei criança. E entrei na psicologia, eu sabia que eu queria trabalhar com criança. E aí, acho que lá pelo 6º, 7º período, eu comecei a fazer pesquisa com a professora doutora Ângela Menezes Duarte. Vou mandar um beijo para ela. Que me apresentou o autismo dentro da análise do comportamento. Eu Já fiz uma em matéria, crianças. mas era uma matéria optativa que eu peguei depois. Eu comecei a fazer a pesquisa com ela, que também são poucos estudantes que se submetem a fazer pesquisa, e aí tinha uma matéria optativa, não é da grade, da psicologia, que era transtornos do desenvolvimento infantil, né? E aí que você tem contato com algum tipo de transtorno e tal, mas não intervenção para aquele tipo de... Então, assim, na psicologia, ninguém sai preparado, não sai, para fazer intervenção com esse público. Então, você tem que fazer a certificação que você leu que eu tenho. Então, eu tenho mestrado, mas fora do Brasil, para você ser analista do comportamento, você precisa fazer uma prova. É tipo uma OAB. E engraçado que quando eu me formei, meu irmão estava fazendo direito e ele precisava fazer a prova. A gente formou mais ou menos na mesma época. Aí eu sempre pensei, falei, cara, tinha que ter uma prova para psicologia, para falar, esse está apto, e esse não, porque a gente vê muito colega que você fala, cara, como é que uma pessoa dessa vai atender? E para o analista do comportamento, que é qualquer profissional da área da saúde e educação, não precisa ser psicólogo, precisa ter uma grade, que você precisa fazer alguns módulos, e depois que você conclui esses módulos, você precisa fazer uma prova e passar naquela prova e comprovar um número X de carga horária de supervisão. Ou seja, você precisa comprovar que você conhece a teoria e a prática. Para poder se intitular na lista do comportamento, né? E no nível de graduação ou mestrado. E o de mestrado aí tem também o de doutorado, que é a mesma prova. Então, assim... E aqui no Brasil, o que acontece? Qualquer profissional que faz um curso de... Online, EAD. Ele sai falando. Ele fala que é terapeuta aba. Explica. E o que é a terapia aba, por favor? Então, a intervenção baseada em aba, né, em análise aplicada do comportamento, a análise aplicada do comportamento é uma ciência. Então, assim, talvez por ser... algumas pessoas falam método aba. Eu até brinco eu dou aula na pós-graduação, eu falo, gente, é um mantra, a aba não é método, a aba é ciência. Então, assim, é uma ciência, né? A intervenção baseada em aba, ela tem que seguir as 7 dimensões, né? Da análise aplicada. Ela precisa... a equipe, a gente fala que é uma equipe no estilo piramidal, de equipe, que tem um supervisor que lá fora funciona dessa forma, tem que ter essa certificação, ela tem que ter pelo menos mestrado e ter essa certificação de analista do comportamento. No meio da pirâmide tem o co-supervisor, o coordenador, que aqui no Brasil seria um especialista, né? Mas quem termina a graduação nos Estados Unidos pode fazer... Aqui também, né, no Brasil, se você fizer os módulos, mas é igual no IGAC mesmo, a pós-graduação do IGAC, ela a grade dela são esses módulos. Então, você termina a pós-graduação do IGAC, você consegue fazer a prova do QABA para esse nível de graduação. E, na base da pirâmide, a gente tem os ATs, que são os acompanhantes terapêuticos.
que podem ser ensino médio ou graduandos. E aí, isso funciona assim por quê? Para baratear o custo da intervenção. Então, esse que está no topo, ele é mais caro, porque ele envolve muito mais. Igual, para manter essa certificação, eu preciso de 2 em 2 anos comprovar créditos educacionais, um número X de horas, inclusive um número específico para ética, e horas de supervisão também. Então, não é só eu fazer aquela prova e passei. Eu preciso fazer aquela prova e comprovar que eu mantenho me mantenho atualizada em termos de conhecimento para manter aquela certificação. Então, ela garante pelo menos um mínimo, né, que o profissional conhece, pelo menos o mínimo ali. E aqui no Brasil a gente vive uma realidade total, assim, acho que quase inverte essa base da pirâmide em termos de experiência, porque em termos de valor, não, porque quem está ali na base, assim, tem conhecimento de base da pirâmide, às vezes está atuando como supervisor e cobrando mais do que até supervisor. E eu estava conversando esses dias com a minha equipe, e aí a AT falando, mas tem AT... Posso falar valores? Na verdade, deve, porque as pessoas não têm noção. Sim. E aí, de gente, que elas podem ser rede de apoio, às vezes, ajudando. E eu vou falar aqui para vocês, inclusive, assim, na nossa clínica nova, a gente tá... Tomara que dê certo, mas a gente está estruturando uma forma de baratear esse custo. Porque, hoje em dia, um AT graduando quer cobrar, às vezes, R$120 a hora, R$130, R$150 a hora. E aí eu fui conversar com a minha equipe. Falei, gente, a minha irmã dá aula na PUC e ela é mestre. Vocês sabem quanto que um mestre na PUC ganha? A hora? É menos que isso aí. Falei, não, então, se for assim, eu vou. Porque a gente, enquanto supervisor, envolve muitas responsabilidades. O AT, ele não tem responsabilidade nenhuma além de aplicar, né? Ele não tem nenhum poder de decisão. Quem monta toda a intervenção e acompanha os dados e vê por que os dados não estão e vai dando evolução no caso, é supervisor e co-supervisor. A AT não tem nenhum poder de decisão. Quando você fala intervenção, é o tratamento. É o tratamento, E aí, então assim, não justifica, não tem um porquê. Um profissional formado, gente, de fisioterapia, de psicologia, às vezes não cobra esse valor do paciente. Assim, eu falei, não, então eu vou, para mim vai compensar mais. Eu vou atuar como AT, que eu não levo responsabilidade nenhuma para casa, não tenho que ficar madrugadas estudando e lendo artigo. E atendendo os pais, então pronto. E aí eu fico muito... revoltada até com essa situação, porque uma forma que é para baratear, né, para tornar mais viável. E além de não... Esses dias eu estava vendo internet, no Instagram, falando que tem tratamento que fica 60 mil por mês. Eu fiquei pensando, quantas horas será que... Porque... Era isso que eu ia te perguntar, Leana. Você falou o valor da hora aí, por exemplo, do AT. O tratamento, a intervenção para o autismo, a carga horária dela, ela tem que ser intensa e repetitiva para que os avanços sejam percebidos. Então, eu queria que você falasse assim, normalmente, quantas horas são recomendadas pelos Estados Unidos, essa realidade lá e essa realidade aqui. E eu fiquei também, não sei se você sabe esse número, quantos analistas do comportamento existem no Brasil? Eu não sei. Assim, que se intitulam analistas, eu sei que é muito, mas realmente analista... a carga horária indicada para o início da intervenção, eu sempre falo muito para os pais, né? Assim, a gente precisa primeiro ver o déficit que essa criança está no repertório em relação ao esperado para a idade. Mas, regra geral, 20 horas semanais. Agora, pensa, 20 horas semanais vezes R$120, que é só do AT, né? Aí, lembrando que tem... E que a gente está falando só de um tipo de terapia. Isso. Que normalmente essa criança vai precisar de outras. Isso. E o que é indicado é pelo menos 5% dessa carga horária ser supervisionada. Então, no mínimo 5% dessa carga horária, ela precisa ser supervisionada pelo coordenador e supervisor.
Então, além dessas horas, ainda tem as horas dos outros profissionais que estão mais em cima na pirâmide, que são horas mais caras. Então, e é isso que eu fico pensando, assim, onde que a gente vai parar? Porque... A realidade da população brasileira, a minha realidade, a sua, eu me desesperei quando eu peguei as horas, multipliquei, falei isso de terapia, mas ele tem que fazer fono também, porque Mas ele existem fala. essas terapias com diagnóstico? Tem algum... De forma gratuita? De forma gratuita? Tem formas de conseguir isso? Olha, aqui em Goiânia, a gente tem o TEA, né? Que é pelo SUS, né? Que em Goiânia e em Aparecida. Agora em Aparecida também. Aparecida. Mas fora o CRER. O CRER tem, né? Mas o CRER não tem, mas nunca é carga horária suficiente. Por exemplo, a ciência diz 20 horas. No CRER, meia hora. Por semana. E a criança precisa de 20. Mas e mesmo assim, não consegue atender todo mundo. A demanda. Existe uma fila enorme. O João fez CRER durante um tempo. E eu sou grata, porque era meia hora enquanto eu estava lutando contra o plano de saúde. E são profissionais excelentes. São profissionais excelentes. A maioria hoje que tem consultório particular... Exatamente. Veio do CRER. Exatamente. E que eu conheço, assim, que tem uma carga horária maior, não são 20 horas semanais, mas que tem uma carga horária maior é o TEA mesmo. Sim. E tem, assim, os planos de saúde, mas que nem sempre, assim, os profissionais que estão lá são profissionais que realmente estão qualificados para atuar na posição que está atuando. Né? É igual a própria pós-graduação. Toda turma eu tento aprimorar, mas o que a gente encontra é uma procura de alunos para pós-graduação. Porque o que é uma pós-graduação? O que é uma especialização? Você se especializar em algo que você já sabe, né? E a gente encontra profissionais procurando pela pós-graduação que nunca atuaram na área. E vai por quê? Porque dá dinheiro. Porque dá dinheiro. Isso. Exatamente. É importante a gente falar isso. É isso, porque dá dinheiro. E aí, você sai. Esse profissional, o que ele vai fazer? Ele vai sair... Eu consigo garantir a parte teórica e a parte prática. Não é função da especialização, né? E aí eu tenho melhorado os critérios para fazer a seleção desses alunos, para não ter mais esse perfil de aluno, porque é extremamente frustrante para a gente, enquanto professor, enquanto Você acaba formando coordenador. um monte de profissionais porque especializados sem prática. Ele recebeu supervisão, ele fez a parte teórica, mas eu não consigo, não é o objetivo da pós-graduação ensinar a prática. A gente vai refinar algo que já sabe, mas se não sabe, como é que eu vou fazer, né? E aí, eu, que sou aqui um grauzinho de areia de todas as pós-graduações que tem. Existem algumas... Mas isso vale para todas as áreas, né? Não, mas eu falo assim, essa área eu fico muito preocupada, porque é um divisor de águas, né? Sim. No desenvolvimento da criança. Porque você pode perder um tempo que você não recupera. E eu tenho alunos, por exemplo, que falam assim... se eu falar... Não vou falar nome, não vou falar nada, ninguém pode me processar, não, né? Que falam assim, mas é porque eu estou na clínica. Que eu falo assim, mas você tem experiência para fazer isso? Falando, não, mas eu estou na clínica e chega um paciente para mim e eles falam que eu preciso pegar e fazer. É igual comportamento problema. Aí eu falo assim, olha, então vamos pensar uma situação assim, você é dentista, e aí você começou a atender numa clínica, só que você não sabe nada de estética, de faceta, mas chegou um paciente lá, e você está atendendo por lá, você vai ter que fazer faceta nessa pessoa. Você vai fazer, se você não sabe fazer? Então, assim, é a mesma coisa, só que não tão concreto, no sentido do tanto que eu estou estragando
as possibilidades daquela pessoa, igual do dente. Sim. É muito sério. Você está falando do desenvolvimento de uma pessoa. Você pode comprometer o futuro dela. E da família. Por uma questão financeira. Saúde, né, gente? Falta de ética. Falta de ética. É bem no módulo de ética que a gente aborda essas questões, é falta de ética. Nossa, mas tem tanto, ó, por exemplo, integração sensorial dentro da TO. Pouquíssimas pessoas são formadas em integração sensorial dentro de terapia ocupacional. E vendem Que como se tivessem, os planos falam que tem, só que você vai olhar, o certificado da pessoa é de um final de semana, porque fez uma especialização rápida de um final de semana. Sendo que quem tem integração sensorial é um curso longo, que a pessoa tem que viajar, fazer lá no Paraná, sabe assim? Não, caríssimo. Você está falando algo tão sério que eu me recordei aqui. Na minha época, os planos não tinham as clínicas, né? Hoje em dia, alguns planos têm clínicas, né? Uhum. E profissionais, eu pensava nessa questão do autismo. E aí falava, não, seu filho precisa de fono? Não, a gente tem fono aqui. Eu pensei, olha, a primeira fono que eu vim aqui pelo plano falou que meu filho não tinha nada, né? Falou para eu ir descansar. Uhum. Aí falou, não, a gente tem a parte de terapia, de psicologia. Aí foi eu e o meu ex-marido no dia. E aí, gente, o que eles tinham para oferecer era terapia para mim e pro meu ex-marido. Eu falei, obrigada, mas assim, a minha terapia eu já faço, né? O que o médico está pedindo são tantas horas de terapia ABA pro meu filho. Nossa. Ela falou, não, mas infelizmente o que o plano pode oferece isso, a terapia pros pais. Aí eu só fiz uma pergunta assim para ela, esse também é o tratamento que você dá pros pais cujos filhos são típicos? Ela falou, Ela nem sabia a diferença da terminologia de típico e atípico. Ela disse que, se você chegar lá também, seu filho está com problema de comportamento, seu filho é típico, ela não vai tratar do seu filho, ela vai cuidar de você e do Dom, entendeu? Então, assim, gente, é algo bizarro. Pra a gente tá pondo assim, nossa, você já tá fragilizada, você já tá com diagnóstico, você ainda pega um mal profissional. É terrível, né? Imagina no início do tratamento, você pegar um mal profissional. É traumatizante, assim. Por isso que é bom também o contato das mães, né? A troca de experiência é tudo. As informações que a gente troca. Sim. Mas eu acho que o nosso tempinho tá acabando. Muito assunto. Muito Sinal assunto. que teremos muitos assuntos para falar nos próximos episódios. Sim. Eu queria agradecer a participação da Leana, da Isa, e falar que vocês estão convidadas para participar de vários outros episódios. A gente está muito feliz de estrear esse projeto Autismo Sem Culpa, porque o propósito é esse. É levar informação com credibilidade. Então, assim, por ser jornalista, assim, há uma checagem, uma preocupação no que a gente fala aqui. Falar de um tema sério, mas também com leveza. Porque a gente sabe que a gente pode transformar a realidade, como a Leana disse, né? Às vezes o que ela faz, né, no trabalho dela com ética pode parecer um grãozinho. Mas eu posso fazer algo, a Isa pode, a Lei, você que está assistindo, né? Se isso já alcançar uma mãe, a gente acho que já se considera feliz, né? Estamos cumprindo nosso propósito. Obrigada, gente. Muito feliz, sério mesmo. Eu acho que a gente precisa fazer mais projetos, assim, e em todas as áreas, sabe? De artes, vamos conversar. Porque eu sou produtora cultural também, então a gente precisa levar o autismo para ele ser conhecido, sabe? Para as pessoas identificarem, para quem não tem alguém próximo com autismo, saiba conversar com essa criança, com esse pai, com essa mãe. E não julgar, exatamente. A gente precisa comunicar sobre isso. Eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Obrigada. E eu também queria parabenizar vocês. É um projeto espetacular. Eu acho que é isso, assim, levar a informação com credibilidade é importantíssimo. Dar parabéns para vocês e agradecer, né, terem me chamado para fazer, e podem sempre contar comigo. Chamando, eu tô aqui. Obrigada, gente. Você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva e fique atento que teremos outros episódios para falar sobre o autismo sem culpa.